Olá, olá e olá, líder. Seja muito bem-vindo ao podcast Olá, Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. Eu sou Júlio Cardoso, host e mentor de líderes. Hoje nós vamos falar sobre este livro tão marcante do Simon Sinek. Eu sou muito fã do Simon Sinek, não só deste livro. Eu gosto tanto desse livro que eu tenho até a versão dele em inglês, Start With Why, para treinar meu inglês na época. Eu comprei e até comprei outros livros dele. E o Simon Sinek, ele é um cara fantástico. Ele tem um dos TEDs, que são um dos mais famosos que tem do YouTube. Então, se você não sabe o que é um TED, TED é uma plataforma de palestras, onde é feito palestras de diversos assuntos. Inclusive, eu recomendo que você visite o TED. Mesmo os que estão em língua estrangeira, geralmente tem legendas. Você pode colocar no YouTube que tem legendas para você poder assistir e acompanhar o que está acontecendo. Mas, por uma questão muito irônica, hoje vou falar deste livro de algumas questões provocativas. Mas vamos lá que eu vou contextualizar para você durante o episódio. Bem, do que fala o livro, o cerne do livro Comece pelo Porquê? O Simon Sinek ele vai falar sobre o famoso círculo dourado. Eu até anotei para não me perder. O que é o círculo dourado? Ele vai fazer um círculo que começa de dentro para fora, como se fossem 3 círculos. E dizendo que as pessoas, geralmente, quando vão criar suas empresas, criar seus produtos, elas começam muito do externo e vão indo para o interno, quando na verdade deveria ser o contrário. Então imagine a seguinte situação. Existem 3 círculos, um dentro do outro, começando com um círculo pequeno, aí um círculo maior e um outro círculo maior do que todos esses. Então são 3 níveis de círculos, um dentro do outro. O primeiro círculo, aquele do centro, o do meio, seria justamente o porquê. E o que é este porquê que ele menciona? Este porquê é o propósito, é o porquê aquele projeto existe, o que fez ele ficar de pé, qual que é os seus valores, o que ele acredita, o que ele quer para o mundo, o que ele quer trazer de bom, o que ele quer fazer, qual que é a sua inovação, ou se não tem inovação, não importa, mas qual que é o motivo daquele projeto existir. Quando você fala de um empreendedor, de alguém que está começando, faz todo sentido essa narrativa. Porque quando você tem bem estabelecido o seu porquê, é isso que ele defende no livro, você vai atrair pessoas que conversam com o seu porquê. Por exemplo, eu quero ser referência em liderança na Zona Leste, aqui de São Paulo. E quero que os líderes de São Paulo consigam tratar melhor os seus colaboradores, que invistam em desenvolvimento pessoal, que apliquem melhores feedbacks, que construam realmente uma carreira que faça sentido. Começando com este meu porquê, com este meu propósito, outras pessoas podem olhar para isso e pensar, poxa, gostei disso aí. É claro, tem gente que vai olhar e vai achar tolice, vai achar bobagem, mas não são esses que eu estou procurando. Eu estou procurando aqueles que têm o mesmo desejo, o mesmo propósito que eu. Por isso, eu começo pelo porquê. Com um porquê definido, fica muito mais fácil eu seguir adiante. E aí eu saio do primeiro círculo e vou para o segundo círculo, que é o círculo um pouco maior, que é o círculo do como. Dentro dessa proposta do círculo dourado, o segundo círculo é o do processo. Então, como que eu vou fazer para que isso aconteça? Eu já falei, eu quero ser referência em liderança na Zona Leste. Quero que as pessoas invistam em desenvolvimento pessoal, em suas carreiras, a carreira de seus liderados. Mas como que eu vou fazer isso? Este é o segundo círculo, é a segunda etapa. E aí, neste caso, são os processos. Como que eu vou fazer para que isso aconteça? É como se eu tivesse uma meta, um objetivo,
E agora que eu já sei o que eu quero, eu vou colocar agora como que eu vou fazer isso. Como se fosse uma espécie de plano de ação, certo? Então aí eu vou dizer quais serão os meus processos, seja através de palestras, através de encontros, através dos meus cursos, através das minhas mentorias, através de presenças da minha pessoa em eventos pagos ou gratuitos, dentro de empresas, onde eu puder participar, usando inclusive este podcast, usando as redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, todas que eu puder utilizar, TikTok, enfim, tudo que estiver ao meu alcance, eu vou utilizar. Então, estes são fazem parte do processo, do como que eu vou executar isso. Aí eu acabei adiantando aqui com alguns exemplos que eu dei, mas indo para o próximo círculo, tudo bem, eu quero ser o melhor, eu quero ser a referência em liderança na Zona Leste. Eu quero que as pessoas invistam no seu conhecimento, no seu crescimento pessoal, na sua carreira, que apliquem melhores feedbacks, tenha inteligência emocional, legal, esse vai ser o como. Esse é o meu propósito. O meu como é através de cursos, palestras, através de mentoria, através da minha presença online, utilização das redes sociais, certo? Agora vem a parte do o quê. Pensando no último círculo, o primeiro, menor, é o propósito, né, o porquê. O segundo é o como, que aí entra os processos que serão utilizados. E o terceiro e maior círculo, que engloba todos, é justamente o quê. Que produto que eu venderia para que isso aconteça? Que tipo de produto? Qual vai ser o meu produto? Então, eu falei de cursos, mas cursos de quê? Mentoria, mas mentoria de quê? Treinamentos de quê? Dito isso, você acaba construindo a sua esteira de produtos. E é isso que o livro basicamente traz. E claro, vai trabalhar outras questões mais específicas, mas que eu não vou entrar no detalhe aqui. Aí agora vem a parte interessante que eu queria discutir com você. Isso não se aplica 100% à nossa realidade brasileira. Entenda? Já falei isso em outro momento, mas é sempre bom ressaltar. Quando você lê, quando você estuda, é interessante que você se torne uma pessoa crítica. Não chato, tá? Chato não. Chato é aquele que só reclama. Crítico, no sentido de analisar o que está sendo dito. E ser crítico, para mim, faz todo sentido, porque eu preciso avaliar o que este livro está me dizendo, se ele conversa comigo e com a realidade que eu vivo. Quando você pega pela ótica de alguém que está construindo a sua empresa, faz sentido isso. Você começa com o seu porquê, você pensa no como, e aí você vai para o quê, que é o produto final. Se você está empreendendo, se você está querendo criar um novo produto, uma nova empresa, enfim, você é um empresário, faz todo sentido. Quando você é um líder que trabalha dentro de uma empresa, supervisor, coordenador, gerente, enfim, a etapa do propósito pode ser que já tenha sido construída. Inclusive a etapa do como. E você vai ficar só com a parte do o quê. É possível, mas ainda assim é aplicável. Que isso também pode ser aplicável a questões comportamentais, não simplesmente a questões administrativas e burocráticas. Então, quando a gente fala de liderança especificamente, tem sentido, mas até a página 2, até um certo ponto. Que aí vem a parte onde eu critico o livro, porque dentro da realidade brasileira, nem sempre é assim que funciona. Eu pergunto para você, hoje você trabalha com aquilo que você gosta? Ou você está trabalhando porque você precisa?
onde você está. Poucas pessoas hoje são realizadas no seu trabalho. Fazem aquilo que realmente gostam. Fazem aquilo que realmente tem relação com o propósito. Eu falo disso como crítica ao livro, mesmo eu sendo fã do Simon Sinek, e sendo fã do livro, gosto muito desse livro, mas quando a gente traz para a realidade brasileira, é necessário colocar aqui os pingos nos is. Tem pessoas que não vão conseguir, não vão dar conta de escolher a sua profissão porque gostam. Quando ela vai entrar numa empresa, ela não quer saber qual que é o propósito da empresa, quais são os fundamentos daquela empresa, o que trouxe aquela empresa à vida, por que ela existe, qual que é a razão daquela empresa existir. Não, não é isso. O que normalmente os colaboradores visam, e isso é normal, é quanto que paga, quais são os meus benefícios, o que eu vou ganhar com isso. É claro que tem uma nova geração chegando que só a questão de dinheiro não é suficiente, e isso é bom. Eles precisam ser estimulados, eles precisam ser engajados, precisa ter um estímulo. Mas ainda há uma quantidade massiva de pessoas no nosso Brasilzão que trabalham única e exclusivamente pelo dinheiro. E você, líder, precisa entender isso. Que às vezes a pessoa não está nem aí para o seu propósito. Que a pessoa não está nem aí para o que você pensou, para o que você idealizou. Essa pessoa tem dívidas. Essa pessoa tem uma vida lá fora. Você precisa contextualizar isso para que você possa auxiliá-la da melhor maneira possível. É por isso que muitas vezes acontece de pessoas não quererem ser desenvolvidas. A pessoa pensa assim, eu vou ter mais responsabilidade, mas não vou ganhar não vou ter um salário tão maior assim. Então por que eu vou me desenvolver? Não vem querer me dizer qual que é o porquê da empresa. Não faz diferença para mim. Eu venho para cá, executo meu trabalho, eu recebo meu salário e está tudo bem. É uma troca justa. E muita gente no mercado é assim. Então, você, líder, precisa entender como que é a estrutura do seu colaborador. Como que funciona para ele. Você precisa saber como conversar com ele para que, se o porquê da sua empresa tanto faz para ele, veja que ele está preso única e exclusivamente a dinheiro. E não está errado, tá? Nós vivemos numa sociedade que a gente precisa de dinheiro. Isso é normal. Estranho seria, no nosso caso atual, se fosse diferente. Mas não, e a gente precisa acordar para a realidade. Eu costumo trazer realidades aqui para você, porque esse é o meu compromisso. Nada de coisas mágicas, esotéricas ou subjetivas. Eu estou trazendo algo prático para você. Algo prático que você vai conviver no seu dia a dia. Haverá pessoas que não estão nem aí pro porquê da empresa. Que não estarão nem aí. Porque o dono idealizou um mundo melhor. Vai ter gente que, não de maneira pejorativa, mas de maneira racional mesmo. Eu não estou nem aí. Para mim, tanto faz o motivo pelo qual essa empresa ganhou vida, ou pelo motivo... Qual foi o motivo que fez o dono, o empreendedor daqui, ou o empresário, a ter a ideia deste projeto. Para mim, o que conta é quanto que eu vou receber. Qual que é o meu salário? Quais são os meus benefícios? Essa pessoa está errada? Não. Você precisa identificar como que é a vida dela para ter esse tipo de pensamento. Ela pode mudar? Pode. Você pode ajudá-la com isso? Pode. Desde que seja interessante para ela também. Porque é fundamental ter uma relação justa com as pessoas. Onde, se o dinheiro é o que é o importante para ela, então que ela receba por isso. Mas se outros têm outra visão como propósito, tudo bem por isso. É respeitar cada um e saber trabalhar com todos os perfis. Hoje nós vivemos numa era que, se você avaliar dentro das empresas, e dependendo do segmento, vou pegar um segmento aqui que eu já trabalhei bastante, call center. Hoje nós temos 4 gerações trabalhando juntas. Isso nunca aconteceu antes.
Hoje nós temos o Millennium, o Baby Boomer, a geração Z e os Alpha estão chegando aí. Eles estão começando a vir pro mundo do trabalho. E cada um deles tem o seu porquê. Não necessariamente é o mesmo porquê de quem idealizou o projeto, do dono da empresa, do empreendedor. O porquê dele é ganhar mais. O porquê dele é ter dinheiro pro final de semana. O porquê dele é ter dinheiro para comprar um livro, um jogo, para ir para balada no final de semana. São porquês diferentes. Então, não tem relação direta com o porquê do criador do livro. Assim como haverá outras pessoas que o porquê é levar o sustento para casa, é levar o sustento para a família, é se desenvolver profissionalmente, é crescer na carreira. Isso já acontece independente de gerações. Cada pessoa tem o seu porquê, tem o seu motivo. Então, para usar esse livro com maior assertividade e trazendo para a nossa realidade, eu diria o seguinte para você. Comece sim pelo porquê. Pelo seu porquê, se você for um líder. Mas lembre-se que cada um dos seus liderados tem o próprio porquê. E não necessariamente é igual ao seu. Que não necessariamente é igual ao do idealizador da sua empresa, do seu projeto. Aliás, raramente é. Raramente é. Tenha isso em mente. O livro traz questões que às vezes me parecem utópicas. Mas quando a gente traz para pensar que cada um tem o seu porquê, ele acaba ganhando mais sentido. Tá bom? Bem, dito isso, o episódio de hoje realmente era para ser mais curto. Eu queria falar mais sobre essa questão de ser mais crítico e você debater com o autor e não ser simplesmente um pote vazio. E o porquê vai ser diferente para cada pessoa, tá bom? Dito isso, líder, foi um prazer inenarrável estar com você aqui no nosso podcast Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. Hoje num formato um pouco diferente. Acho que eu nunca cheguei a criticar um autor aqui, mesmo que eu seja fã, como no caso do Simon Sinek. E como eu trago sempre experiências para você, eu tenho mais de 18 anos de experiência de mercado, trago realmente o que acontece no mundo corporativo ou no mundo da liderança, eu trago para você a realidade, eu também trago agora o meu curso sobre feedback. Eu vou deixar aqui o link do meu curso para que você dê uma olhada, se faz sentido para você. Posteriormente, eu vou criar outros cursos e vou deixando aqui na descrição para que você possa aproveitar, ver se serve para você, você que quer ser um líder melhor, quer ser alguém que se comunica melhor, que sabe aplicar feedbacks. No momento, o curso que eu estou disponibilizando, recém-gravado, é o curso de feedback, tá bom? Líder, foi um prazer inenarrável estar com você. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.